Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de falarmos sobre Ele, nosso modelo e guia Jesus Cristo. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, Esferas da Vida no ar. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Hoje o dia é sobre o aniversariante do mês, Jesus Cristo. E a gente recebe aqui, pertinho do Natal, um dia depois do Natal, Arthur Valadares e Flávia Contatese, esse casal extremamente estudioso em relação ao Evangelho, que veio nos ajudar a pensar um pouquinho sobre ele, Jesus, o nosso guia, nosso modelo. Sejam muitíssimo bem-vindos. Uma alegria, Priscila, obrigada pelo carinho, para a gente estar aqui falando de Jesus, que seja uma noite especial. Será? Obrigado mais uma vez também, é sempre uma imensa alegria a gente poder estar aqui e agora nessa data especial, né, relembrando a vinda e a visita de Jesus, o nosso coração, que ele possa se sentir aí acolhido, que ele possa sentir essa suavidade, essa amenidade do ar quando nós nos recordamos do Mestre. A Flávia é educadora, engenheira e cofundadora do Núcleo de Pesquisa, do Núcleo do Evangelho, não é? De Estudo e Pesquisa. Do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP Paulo de Tarso, assim como o Arthur, que é cofundador também do NEP Paulo de Tarso. Então a gente sabe que eles estudam bastante o Evangelho e eu às vezes estudo junto com eles. Estuda conosco. Às quartas-feiras. E a gente pensou, em como começar esse programa que foi ontem, Natal. Um super Feliz Natal para vocês que estão em casa. A gente deseja que tenha sido um Natal abençoado. E a gente pensou em que Jesus veio trazer, não foi, Arthur? Para a gente fazer um recorte para o programa. E a gente pensou nas máximas morais do Cristo. Não vim destruir a lei, essa primeira máxima que ele explica que ele não veio destruir a lei. O que de fato representa Jesus para nós, para a humanidade? Eu acho interessante a gente pensar o Natal nesse sentido também, como uma reiterada lembrança, ano a ano, para que voltemos à figura de Jesus, voltemos o nosso coração e o nosso pensamento a Jesus. É como se o alto, em estabelecendo essa data, Emmanuel vai dizer de uma maneira bonita, a sabedoria da vida, colocando o Natal antes do Ano Novo, ela quis ilustrar para nós que somos, a cada ano que se inicia, convidados a antes, pensar também em Jesus para que o ano seja efetivamente novo. Então é bonito pensar no Natal nesse sentido também. A festa, a comemoração, a comunhão em família, a vivência do amor, mas sobretudo um convite da vida para a gente relembrar as lições de Jesus, que é aí o caminho redentor para todos nós. E uma das primeiras lições de Jesus, apresentando a finalidade da sua vinda à Terra, é essa justamente: eu não vim destruir a lei. A lei, no texto do Evangelho, ela vai representar muitas vezes a primeira revelação, aquilo que veio com Moisés, com os profetas. Então nós já tínhamos aí séculos desde a vinda de Moisés, desde a passagem dos profetas, começando lá com Elias e todos os profetas que vieram depois, Isaías, etc.
Mas, basicamente, até então, existiam as reflexões dos doutores da lei, ou dos rabinos, buscando entender como então aplicar as leis divinas, as revelações que chegavam do alto, em nossa vida. Como converter aquele conhecimento que nos chegava através da revelação superior, como converter aquilo de fato numa vivência harmonizada com a lei divina. Era esse o grande esforço dos rabinos, dos doutores da lei, até a vinda de Jesus. Só que, naturalmente, existiam visões distintas. E, muitas vezes, essa perspectiva, ou esse esforço, se limitava a um esforço, muitas vezes, intelectual, né? Muitas vezes se prendia nessa vivência da lei em aspectos exteriores, em aspectos do culto exterior, do que propriamente numa vivência efetiva da lei na vida. Aliás, esse foi um dos motes de toda a divulgação, de toda a fala de Jesus ao longo do Evangelho. Ele vem questionar um pouco como se entendia a vivência da lei, que muitas vezes ficava muito restrita à preocupação com as questões de pureza exterior, com os rituais, etc., mas faltavam os aspectos primordiais da justiça, da misericórdia, da caridade. Então, ao longo de todo o Evangelho, Jesus vai ressignificando isso. Então, o que é a grande finalidade de Jesus? Não é negar a lei de Moisés, pelo contrário, é dar-lhe cumprimento, né? Se a gente pegar essa fala de Jesus, o complemento dela é isso. Não vim destruir a lei, mas pelo contrário, cumpri-la. E é bonito que o verbo que Jesus utiliza é o verbo preencher, que foi traduzido como cumprir. No sentido assim, eu vim dar vida à lei. A lei que até então tem sido muito teorizada, tem sido muito estudada, muito analisada, eu vim agora preenchê-la de vida, de vivência. E é isso que a gente vai aprender sobre o Cristo na doutrina espírita. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus não são os textos. O Evangelho de Jesus é a vida do Mestre que integralmente é uma vida harmonizada com a lei divina. Então é esse o sentido de não vim destruir, mas cumprir, preencher. Eu vim mostrar essa lei vivida na vida, né? Em cada gesto, em cada ato, diante de cada circunstância. Então, essa é a finalidade primordial da vinda de Jesus à Terra, saindo das esferas divinas para estar conosco, para deixar esse referencial. Como eu posso viver a lei divina em cada aspecto da minha vida? Isso é o Evangelho, isso é Jesus. E o bonito disso também, né, é perceber que com essa fala, Jesus já está mostrando para nós a universalidade dos seus ensinamentos. Essa tarefa dele, né, de estar conosco, traz essa questão de universalidade. Não é uma separação, sabe, entre cristãos e não cristãos, entre aqueles que o seguem, sabe? Não isso, muito pelo contrário, é uma questão de nós somos todos essa grande família universal, né? Então, assim, e esse momento do Natal, ele traz isso de maneira bem presente, porque todos nós percebemos o quanto esses últimos momentos do ano, quando a gente vai se aproximando do Natal, pela própria lembrança da figura, né, do Cristo, o ambiente parece que vai ficando mais harmonizado. Dezembro é um mês diferenciado, realmente. A gente sente isso, né? E muito espiritualmente é por conta mesmo dessa presença mais marcante de Jesus nos pensamentos, nos corações, né? Esse clima que o Natal traz para todos nós. Então, essa universalidade do ensinamento, ela traz isso porque, assim, a figura de Jesus, ela é indiscutivelmente, assim, causa, né, um referencial, um modelo, porque ainda que a pessoa não seja cristã ou, né, não tenha um rótulo de religião tal ou qual, ou até líderes de outras religiões, a gente percebe em Jesus aquela figura de amor, aquela figura de bem, né, de virtude, de ensinamento, que então todo mundo é capaz de perceber. Tanto é assim que há 2000 anos a gente ainda lembra, né, e se referencia
por ele, pelos seus ensinamentos. Então é isso, é essa figura marcante que a virtude ela é indiscutível, assim, né? Todo Há mundo mais é de capaz 2000 perceber. anos nós temos esse referencial, esse guia, esse modelo de amor, de paz, para seguir e seguir o caminho que ele nos ensinou. E que caminho é esse? Por que essa dificuldade de seguir esse caminho? Não Olha, esse grande desafio, né, para nós todos, seres humanos. Né? É um caminho universal, né? Para qualquer um com qualquer pessoa que a gente conversar, todos nós sabemos o quanto um caminho de amor, um caminho de bem é bom para todos nós, né? A grande questão está na nossa disposição de transformação. Eu penso que muito tem relação com o comodismo. Então, assim, mantermos-nos nas posturas acomodadas que já trazemos há muito tempo, às vezes pode ter essa falsa visão, né? Essa aparência de que é melhor, porque mudar é um pouco difícil, dá trabalho, mas quando a gente faz pequenos esforços de transformação, a gente vai percebendo o quanto é melhor para nós. O quanto a gente se preenche, o como quanto o a Arthur gente falou. se sente melhor, o quanto a gente fica mais feliz, mais em paz, né? De poder fazer esses esforços de transformação. Esse é o convite de Jesus para todos nós. E Arthur, quando Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a espada, parece que há uma contradição. Uma contradição, né? Uma controvérsia. Como assim? A gente está falando de amor, de paz, de harmonia, né? Algumas máximas morais têm essa... Eu acho que é um choque de realidade para fazerem as pessoas pensarem, refletir. O que seria isso? Ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada? Olha, a gente aproveita já esse gancho, né? Você falava aí da dificuldade e tudo mais. A gente precisa ir além da literalidade das falas de Jesus, de muitas delas, e perceber assim, uma vez que o conhecimento superior nos visita internamente, o conhecimento do Evangelho, ele necessariamente vai gerar dentro de mim um combate interno entre um antigo modo de ser e um novo modo de ser que agora eu sou convidado a construir, né? Então, na medida que eu vou compreendendo melhor as lições de Jesus, a minha consciência mais esclarecida, mais iluminada, não mais comporta certos velhos padrões de infelicidade, de desarmonia perante a lei divina, e aí projeta-se internamente na criatura um conflito entre o velho eu e o novo eu que precisa ser formado, que precisa ser gestado à luz do Cristo. Então não é que Jesus venha trazer conflito no âmbito externo, que venha estimular a violência, pelo contrário. No fundo, nós vamos aprendendo aquela fala que já foi dita certa feita: quem não está em combate consigo ainda, está em combate com o exterior ou com os outros. Mas quem entra no combate pela sua melhoria íntima, que seria aquilo que Paulo define como bom combate, esse cessa o combate com os outros, com o exterior, deixa de projetar as responsabilidades da sua infelicidade, da sua tristeza, nas circunstâncias da vida, na postura dos outros. Então ele cessa a violência para com fora e começa ou volta-se para o bom combate interior. Por isso a cruz que importante essa fala, é fundamental. Arthur, é fundamental. Por isso a cruz de Jesus, Emmanuel traz um aspecto interessante, ela lembra uma espada, mas uma espada fincada na terra. Como é dizer assim, que o cristão, ele cessou agora a violência para com o exterior. Ele cessou de erguer e de brandir as espadas da palavra, dos gestos, para com terceiros. Ele fincou definitivamente essa espada na terra de si mesmo. Porque esse é o símbolo da cruz. É a espada voltada para nós, representando essa luta interior que a gente se insere a partir do momento que a gente aceita o Evangelho. Que aí é a luta por vencer a mim mesmo, por corrigir a mim mesmo, por aprender a perdoar, por aprender a servir, por vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são as verdadeiras causas da nossa infelicidade. Então é essa espada que Jesus traz, a espada do combate que se finca dentro de nós, por isso mesmo cessamos o combate exterior, e aí a gente vai aos poucos, nesse combate, encontrando a paz do Cristo, que não é a paz ilusória
das circunstâncias tranquilas, exteriores, da ausência de lutas. Pelo contrário, com Jesus as lutas se, digamos assim, aumentam muitas vezes ainda mais, mas elas são as geradoras da paz definitiva, que é a conquista do Espírito. O combate é conosco mesmo, Isso, não tem jeito. não tem Precisamos do autoconhecimento o quanto antes. Sem isso, não há efetiva libertação e felicidade. Então, o conhecimento superior que me visita, a partir do estudo do Evangelho, ilumina a minha consciência mais esclarecida reconhece melhor o que em mim se afasta das leis divinas, e aí isso gera um incômodo, né? Quanto maior a distância entre o que eu já sei que eu preciso ser e fazer e o que eu ainda faço, maior é o incômodo, maior é o conflito. É essa espada que Jesus traz, é esse combate que ele traz. Muito bom. E quando Jesus fala que a lei toda é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que poderia ser resumida nessa frase, né? E parece simples, a gente lê, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, ok, ponto, né? Mas é bem profunda essa frase, amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é Deus, né? Então, como amá-lo? Como entender? Da onde parte esse amor, às vezes, por algo, né? Pelo que a gente ainda não entende de fato? Eu acho que nesse resumo tem algumas coisas importantes da gente destacar, né? A primeira delas é essa lição de amor. Jesus tem vários ensinamentos ao longo da sua trajetória aqui na Terra, e muitos deles, às vezes, foram motivos de controvérsias, foram motivos de desentendimento, mas esse é um referencial muito bom para a gente pautar qualquer outra passagem do Evangelho, qualquer outro pensamento, ensinamento de Jesus. Em suma, a essência da sua mensagem é uma mensagem de amor. Então, qualquer coisa que destoe disso é porque a gente talvez não tenha entendido muito bem ainda, não é mesmo? Com certeza. Então, assim, o mandamento de amor, acima de tudo. E isso, como eu dizia, mais uma vez, é universal, né? É universal para todos nós. E amar a Deus, então, é um grande convite, né? Eu acredito que essa dificuldade, talvez, da gente compreender a Deus, né? Essa figura que para muitos de nós é tão abstrata, distante às vezes, enfim, falta, né, uma materialidade de compreensão, a gente pode traduzir isso nas próprias leis divinas. Conhecendo Jesus e conhecendo, né, o Evangelho, a gente vai entendendo como é que funciona essa grande harmonia do universo. O universo é equilibrado, harmonizado pela criação divina, pelas leis que o Criador estabeleceu para que aqui tudo possa funcionar nessa grande orquestra. E eu penso que amar a Deus, um dos aspectos, é claro, a gente nunca vai poder fechar em um ponto só, em um aspecto, mas um dos aspectos é a gente harmonizar efetivamente esse conflito, né, dentro de nós, em viver tal qual nós já conhecemos da lei divina. Então, harmonizando essa vivência entre o que eu já consigo abarcar da lei, entre o que eu já consigo conhecer, viver isso na minha vida é uma maneira de amar a Deus, de estar com Ele, estar em comunhão mais profunda. Esse acho que é um primeiro ponto de amor a Deus que a gente pode pensar. E nós já conhecemos muito da lei, né? A gente já sabe que precisa amar, a gente já conhece, né, as necessidades de perdão, a gente já conhece tantas coisas. Então, dá para caminhar um pouquinho por aí. E é interessante isso, porque o próprio Jesus, né, o próprio Mestre, faz essa relação entre amor e fidelidade. Ele vai dizer no Evangelho de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é dizer que a maior expressão de amor, por exemplo, a Ele, Jesus, e a Deus, é a fidelidade, o esforço na vivência dessas leis, dessas lições que nos revelaram. Então tem esse aspecto abstrato do primeiro mandamento, mas aí Jesus também colocou o segundo como uma ponte para o primeiro, né? Se Deus é ainda para nós um pouco desafiador, o próximo não.
O próximo é algo palpável. E está bem próximo, bem né? próximo de nós, diante de nós, né? E é isso, de certo modo, que Jesus vai apresentar ali na parábola do bom samaritano, né? Aquele sacerdote, o levita, que no templo julgavam honrar a Deus com lá os rituais, derramando o azeite, o vinho e tudo mais, e aquele outro homem, o bom samaritano, que era tido por herético, que não cumpriria talvez o primeiro mandamento na visão deles, mas que derramando o azeite e o vinho no próximo caído, que ele não sabia quem era, Jesus o apresenta como aquele que de fato cumpriu o segundo e o primeiro mandamento, mostrando que o maior altar que a gente tem para adorar e servir a Deus, para amá-lo, é na verdade o altar do próximo, né? Como diz André Luiz e Emmanuel também, entre Deus e nós o próximo é a ponte. Então o segundo mandamento, ele é aquela escola para ir aos poucos, que a gente possa ir aos poucos desenvolvendo também o amor a Deus. O próprio João Evangelista vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, sem amar o seu irmão a quem vê? Então, os dois mandamentos, na verdade, eles se fundem num só. Do próximo chegamos a Deus, mas é importante que Deus também esteja em primeiro para, digamos, sublimar o amor que vamos ter para com o próximo. Senão esse amor acaba se convertendo em egoísmo, acaba se convertendo em ciúme. Em posse. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Qualquer outra coisa que colocamos ali gera aflição para mim e para o objeto amado ou ser amado. Mas quando Deus está no centro é um amor sublimado. Então há uma razão de ser nessa ordem, né? Ele é o referencial de perfeição, né? Tanto é assim que Jesus tem uma outra fala interessante que ele vai dizer: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Eu acho que aqui tem uma coisa que ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão do amor a Deus. Porque a perfeição divina parece uma coisa utópica, né? Porque a gente realmente nunca vai ser perfeito como Deus, porque nós somos criaturas e Deus é criador, né? Mas ele diz, é o vosso Pai, ou seja, é a maneira tal qual eu entendo o Pai, como eu já consigo compreendê-lo. Então, ser perfeito como eu já consigo compreender a Deus, ou a parte da lei divina que eu já consigo abarcar, esse é um trajeto, assim, é um caminho, uma caminhada a ser seguido. Um horizonte. Então, é esse convite de perfeição relativa, como eu já consigo, né? É isso mesmo, a gente tem sempre aqui no nosso programa o Momento Chico Xavier, e o Momento Chico Xavier de hoje é uma mensagem que o próprio Chico fala sobre Jesus, Kardec, o Espiritismo. Então aumente aí o volume, presta atenção, aproveite a voz e a serenidade de Chico Xavier nesta linda mensagem. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes
do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Flávia Contartese e Arthur Valadares sobre o aniversariante do mês, nosso modelo e guia Jesus Cristo. Mas antes, aqui no segundo bloco, a gente sempre indica duas edições extremamente importantes, né, do movimento espírita, que é a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, sempre com grandes artigos, né, relacionados à visão espírita da atualidade. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais no espiritismo, na doutrina espírita, fique super à vontade, eu tenho certeza que vocês vão adorar a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que são edições ininterruptas desde a época de Caibar Schutel, não é, Arthur? Um dos mais tradicionais periódicos espíritas, né, do nosso país. E fica aqui pertinho do estúdio do Esferas da Vida, fica na cidade de Matão, cidade de Caibar Schutel. E a gente tem uma outra novidade também da editora O Clarim, que é o livro Umbral. Vai passar aí na telinha para vocês, que é psicografado e é pelo espírito Caibar Schutel também. Olha lá que novidade, que coisa boa. Deve ser um ótimo livro. Então fica uma dica aí pós-Natal, mas a gente sempre tem aqueles presentes que a gente ainda não comprou e a gente pode sim oferecer um livro. Nada melhor do que um livro para presentear os nossos amigos, aniversariantes, enfim. Eu acho que não existe presente melhor, certo, Arthur? Com certeza. Mas você já deve ter todos os livros, né? Não, Difícil de presentear. Difícil. Que presente você compra pro Arthur, Flávia? Tem que ser, olha, tem que ir lá na biblioteca dos dois, né? Não é só do Arthur, porque isso. Não deve ter livro que falte por lá. E a gente está conversando aqui sobre as máximas de Jesus e a gente comentou que a gente poderia falar, né, também sobre o significado do nome Jesus. É interessante isso, né? Porque você pensa, o espírito que governa o planeta, ele vai vir à Terra, que nome vai dar para ele, né? Muito então, assim, difícil. é interessante você pensar que até nisso há um propósito. E como está dito no Evangelho, o nome mais comum nós já conhecemos, que é Jesus, né? Yeshua, e tem um sentido muito interessante. Outro nome que a ele é atribuído, Emanuel. E a gente vai vendo os sentidos e outros vários títulos que Jesus recebeu, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã, etc. Mas quando a gente pensa no nome Jesus, como disse Yeshua, o significado mais literal desse nome seria Deus salva, ou Deus liberta. E fala justamente da natureza da tarefa de Jesus. Isso é muito comum no Oriente, sobretudo naquele tempo. O nome de um indivíduo tinha muito a ver com
a característica da sua vida, suas características de personalidade, as características da sua função, do que ele exercia, do que ele fazia. Tanto era assim que o indivíduo, às vezes, quando passava por uma grande mudança de vida, ele mudava também o seu nome. Então, o nome fala da natureza do indivíduo, da natureza da sua tarefa. Deus salva, Deus liberta. Jesus veio, então, como nós aprendemos com a doutrina espírita, ser esse grande referencial para a humanidade de como encontrarmos esse caminho da nossa libertação, né? Jesus, ele apresenta o caminho, ele dá o mapa e ele se propõe a nos guiar, a nos conduzir. Mas há a parcela que nos cabe de seguir esse caminho. Portanto, Jesus, ele é aquele, de fato, guia, modelo, referencial, mas que transmite para nós também todos os recursos que precisamos para que nós consigamos essa nossa libertação, para que nós construamos ao longo dos séculos, das múltiplas experiências que vivemos na matéria, a gente possa ir construindo essa nossa grandeza espiritual, que é o conceito de salvação no Espiritismo, né? Não é um processo mágico de ascensão ao céu. A salvação é algo que a criatura mesmo, ao longo dos séculos, vai construindo com o amparo do alto, sendo Jesus esse referencial. Então, o Yeshua, Deus salva, Deus liberta, Jesus é a grande carta de Deus para a humanidade, apresentando o caminho da libertação. O que tem a ver também com o outro nome, Emanuel. Comentávamos que no próprio Evangelho é dito o significado, Emanuel significa Deus conosco. Sempre que a gente vê um nome no Evangelho terminado em El, ali tem a presença divina, no sentido de que El, em hebraico, é Deus. Então, Miguel, Gabriel e tal, é um nome que Deus alguma coisa, né? Sempre que a gente vê o El. Então, Emanuel também é a presença de Deus conosco. E, de fato, Jesus foi, digamos assim, o Espírito que melhor representou essa presença divina conosco. Kardec, inclusive, no livro A Gênese, vai definir Jesus como o médium de Deus por excelência. Então, através de Jesus, era o próprio Deus quem conversava com a humanidade, quem orientava os seus filhos, porque isso é um Cristo, é um Espírito que capta o próprio pensamento divino e o executa e o transmite. Então, ele era a presença de Deus conosco. Ele é o que representa o Criador na Terra, é Jesus. E o Espiritismo deixa claro que foi o espírito mais evoluído, né, que já encarnou no planeta Terra e também é o governador do nosso orbe, do planeta. Exatamente. É isso, Flávia, aqui. Isso mesmo. É aquele que recebeu a incumbência divina, né, do próprio Criador, de tutelar um planeta e a evolução de todos aqueles que aqui estamos. Então, está Jesus governando esse processo todo desde a formação do orbe, né? Desde lá dos 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra começa a ser formado. Então, a tarefa começa desde lá e depois segue com esse nosso processo de educação e de evolução. E a estada dele conosco tem muito a dizer sobre isso, né? Porque imagina, esse espírito que é o governador de um planeta, que a gente não consegue dimensionar a evolução de um espírito desse, as tarefas atribuídas a ele, as esferas que habita, o tipo de trabalhos que faz, e sujeitar-se, digamos assim, né, a estar conosco por alguns anos, encarnado no planeta, por nós, porque é essa tarefa, é estar aqui para trazer pessoalmente, mostrar para nós o caminho, né? Mostrar essa lei divina, o evangelho todo na sua vivência. E é interessante pensar que, de fato, existe um planejamento divino, não é, Arthur? Porque Jesus veio na época que era para ter vindo. Por isso que ele fala, eu não vim destruir a lei. Não que Moisés estava errado na época dele, né? Então, é um planejamento que Moisés preparou para Jesus poder vir. E hoje o Espiritismo também complementa, que também não veio destruir nada,
É como se fosse um planejamento mesmo, é tudo muito planejado, não é igual nós seres humanos, que às vezes a gente não planeja, né? A gente tem uma ideia do planejamento, eu diria que é um planejamento cósmico, que envolve não só a Terra, né, os habitantes daqui da Terra. O Emmanuel revela no livro A Caminho da Luz que fizeram os espíritos puros que coordenam todo o sistema solar, fizeram 2 reuniões até então que ele conhecia e uma terceira estava planejada. Uma primeira do momento do desprendimento, né, do elemento que formaria a Terra da nebulosa solar, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e outra reunião preparando a vinda de Jesus. Então se reuniram os Cristos do sistema solar. Porque como a Terra tem o seu Cristo, aprendemos com a doutrina espírita, então, que cada orbe, como que cada sistema solar teria também o seu gestor, o seu espírito responsável. Então eles se reuniram para definir, não, agora é o momento certo, agora é o momento certo. Havia sido feita toda uma preparação, Moisés lança as bases, os fundamentos, quando esses Cristos, dentre eles, aquele que conhecemos como Jesus, definiram, não, agora é o momento mais adequado de eu ir lá pessoalmente e lançar as sementes. Então ele desce, vem estar conosco, né, como na mensagem bonita, no versículo que você selecionou de Paulo. Feito o homem, humilhou-se a si mesmo. A Flávia lembrou, de onde esse Espírito saiu? De que esferas ele saiu? O que ele deixou por puro amor para estar conosco e nos ensinar esse caminho do Rei? Então ele vem dentro do planejamento e avisa, olha, mais tarde eu vou mandar um outro Consolador para explicar as coisas que agora eu não pude explicar. E aí vem o Espiritismo também dentro do momento adequado para ampliar os seus ensinamentos. Porque existe uma maturidade espiritual do orbe. Então Jesus talvez não poderia naquela época falar tudo o que ele gostaria. Nós espíritos não estávamos preparados, a gente pode pensar assim. Exatamente isso. Ele chega a dizer uma expressão interessante, ele diz, muitas coisas ainda teria a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Então a verdade, ela é como a luz, ela precisa ser graduada. Se eu estou no escuro e saio direto para o sol e olho para o sol, ao invés da luz me auxiliar, ela me cega. Então Jesus, ele trouxe, deixou as verdades fundamentais ali claras, né, do amor, da caridade, outras veladas, sabendo que mais tarde o Espiritismo e o progresso do pensamento humano, da filosofia e tudo mais haveriam de esclarecer. E até hoje os grandes estudiosos do Evangelho, vocês também que estudam o Evangelho, quando vocês releem uma passagem, talvez dependendo da maturidade, é vista de uma outra maneira, não é? Pois é, a gente percebe essa... Vai absorvendo diferente. Exato, a gente percebe esse processo de evolução mesmo em nós mesmos. Basta a gente se olhar lá atrás, alguns anos, e quanto com o caminhar da vida a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo as mesmas, né, olhando para as mesmas situações, para os mesmos ensinamentos de uma outra maneira, começa a perceber que tem maturidade diferente para entender algumas coisas e olhando para a história do nosso planeta mesmo, né? Quem éramos nós, né, enquanto espíritos, qual era o nosso entendimento, o lugar que a gente estava lá na época de Jesus, né? E como estamos hoje, né? A mudança da própria humanidade. Sim, porque às vezes existem algumas críticas. Moisés era muito severo, Moisés teve que fazer algumas leis que... Claro, porque a gente era semi-selvagem naquela época, se a gente fosse pensar. Muito embrutecidos, o senso moral pouco desenvolvido, então era preciso mais uma face mais enérgica mesmo da expressão da lei. É isso mesmo. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Se espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Flávia Contartese e Arthur Valadares sobre Jesus Cristo e a gente vem conversando e agora a gente poderia falar um pouco da atualidade, o que todos os ensinamentos de Jesus podem nos ajudar, né, nesse dia a dia de tantas, né, diferenças.
Hoje o mundo, existem inúmeras diferenças que a gente precisa respeitar, seguir. Principalmente, eu acho que aquela fala do começo do programa, de que a gente precisa contornar as nossas inquietações, a gente não vai brigar com o mundo. A gente precisa se olhar e aparar as nossas arestas internas, né? E não as do mundo. Então, assim, como que a gente pode lidar hoje, um cristão, como que ele pode atuar hoje no planeta, Arthur e Flávia? Eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é exatamente Jesus, né? Se a gente entende Ele mesmo, como a doutrina espírita vai nos apresentar, como guia e modelo, o referencial de ação está lá na vida dele, como ele agiu, como ele nos mostrou seu caminho, o melhor caminho, né? Então essa já é uma questão assim que nos ajuda muito a pensar como Jesus agia e como ele agiria nos dias de hoje. Essa pergunta é tão importante, porque as pessoas ainda, a gente fala, como Jesus agiria? Será que ele faria isso que eu estou fazendo? Aí tem muitas pessoas que vêm e criticam. Não, mas você quer se comparar a Jesus? Nós não chegamos nem no dedinho do pé de Jesus. Mas não é questão de se comparar, é questão de tentar. Isso. Não é, Arthur? Exatamente. Muitas pessoas criticam quando a gente faz essa pergunta, mas como Jesus agiria? Ah, mas você está querendo ser Jesus agora, né? É o horizonte, né? É para onde a gente deve ir. É o esforço, exato. Tem que existir em nosso coração essa grande meta, esse grande esforço. Essa vontade também de... Essa vontade, exatamente, de orientarmos segundo o que temos aprendido com Jesus. Porque se eu identifico um problema, grandes são as chances de que, se eu consigo identificá-lo, é porque eu já consigo tratá-lo, porque eu já consigo trabalhá-lo, né? Porque no nosso processo de autoconhecimento, nós vamos acessando aquilo que já temos recursos para trabalhar em nós. Então é assim, buscar Jesus como referencial, porque você dizia, né, qual deve ser a postura do cristão nesses tempos? Emmanuel mesmo tem algumas mensagens frisando bastante isso. No âmbito da religiosidade, de um modo geral, é chegado o tempo, enfim, da coerência. É chegado, enfim, o tempo de deixarmos de uma vez por todas as palavras vazias para nos convertermos na mensagem viva, dirá o apóstolo Paulo, nas cartas vivas do Cristo para o mundo. Por conta de séculos de um distanciamento muito grande entre fala e vivência, muitas vezes os ensinamentos de Jesus foram colocados no segundo plano, foram desprezados por conta da postura de nós, os cristãos. Então, o tempo da palavra vazia passou. O grande chamamento do nosso tempo, que é um tempo de transição, que é um tempo difícil, como Jesus nos havia afirmado e alertado no Evangelho, o grande chamamento é o da coerência. Eu não vou esperar perfectibilidade da noite para o dia, não vou esperar perfeição, mas o mínimo de coerência já deve existir de minha parte, né? De pautar, de orientar a minha vida segundo o que vejo em Jesus. Então, o esforço por perdoar, o esforço por ser brando, o esforço por acalmar, serenar o meu mundo interior para melhor contribuir com as dificuldades que encontro no mundo exterior. Porque às vezes a gente esquece isso. A gente vê o nosso contexto hoje difícil, mas o contexto em que Jesus e os primeiros discípulos viveram é muito mais difícil, né? Claro. As leis que temos hoje já são ganhos imensos em relação ao que era no tempo de Jesus, em que pessoas eram jogadas às feras e isso era o espetáculo público que as pessoas iam aplaudir no final de semana. Então, assim, e se, né, compraziam com isso. Então, a gente precisa sempre fazer esse referencial e perceber, assim, que o contexto lá era muito difícil. E se os primeiros cristãos agiram naquele contexto absolutamente difícil, nós também, com o nosso esforço e com o amparo do alto, poderemos também agir nesse contexto. Sempre pautando a nossa ação por esses que são os pilares do Evangelho de Jesus. Brandura, mansuetude, firmeza e coerência quando preciso, né? Quando é preciso mostrar coerência à consciência. Fiquemos com a consciência, ainda que os aplausos do mundo nos faltem. Nós temos de abandonar esse apego ao reconhecimento e aos aplausos do mundo, ficar e orientar a nossa ação pela consciência. O amor, que é a força mais poderosa da vida, porque às vezes a pretexto de combater o mal, nós nos usamos do mal também, da violência, da imposição. Não. Jesus fez o inverso. Quando esperavam que ele erguesse a espada para combater o mal, Pedro levanta a espada e ele fala,
guarda a espada. Aí essa passagem eu acho ela tão bonita. Guarda a espada e ele toma não o quê? é? A cruz. Como a dizer assim, olha, esquece a espada, esquece imposição, esquece tirania, esquece a violência, ainda que seja para combater o mal e a injustiça, porque era uma grande injustiça Era, claro. a que ele sofria. Mas Pedro, ele esquece coitado, a espada, né? Ele ficou desesperado, imagina. Jesus falou, nossa espada é a da cruz, ou seja, do testemunho, do sacrifício de nós mesmos. Ainda que o bem comum e o amor nos custe sacrifício, busquemos o sacrifício de nós mesmos, porque esse é o caminho que realmente liberta, que realmente transforma. Porque se ele tivesse apelado para a violência, muito provavelmente seria esquecido. Mas porque ele buscou a cruz no silêncio e na renúncia, ele não pode ser esquecido por nós. Existe uma grande diferença, né, na nossa capacidade de agir conforme o Evangelho entre o não conseguir se esforçando e o não conseguir nem tentando fazer. Né? Porque muitas vezes, essa diferença, com certeza. Muitas vezes a gente se acomoda numa postura, ah não, eu não sou capaz ainda, e a gente nem tenta. E aí realmente, se você não tentar, você realmente não vai conseguir, né? Não sai do lugar. Mas quando a gente se esforça, ainda que a gente caia pelas nossas limitações, porque a gente está no processo, o amparo, o sustento do alto não vai faltar. Quando o coração sincero está disposto e dedicado a vencer, a sacrificar-se, ainda que seja necessário, né? Aí então a gente vai conseguindo fazer essas pequenas mudanças. Amar, perdoar, agir conforme... Porque a gente vai progredir. Isso. Não é? O nosso fim é o progresso, não é? A gente Inevitável. falou de evolução espiritual mês passado. O nosso fim é o progresso. Então a gente tem que tentar, porque um dia a gente vai conseguir. É engraçado, o Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso muito interessante chamada O Mas e os Discípulos, em que ele diz assim que onde a gente coloca o mas numa frase com Jesus define a nossa posição de estagnação ou de anseio realmente de crescimento. Então é assim, Jesus é muito belo, as suas lições são divinas, mas eu sou pequeno, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então eu pus o mas depois de Jesus. Agora o oposto. Eu sou fraco, eu sou imperfeito, sou limitado, mas Jesus vai me dar forças e eu vou conseguir. Então veja, onde eu coloco o mas, antes ou depois de Jesus, define internamente uma postura que eu adotei. De estagnação e aí de desculpismo, e eu vou, mas não dá, eu sou pequeno, mas ele é Jesus. Então essa é uma posição que ele diz de quem parou, de quem estagnou. O outro lado é aquele que, reconhecendo as suas fragilidades, as suas limitações, ele coloca, não, mas Jesus, mas o alto vai me amparar, vai me dar forças para fazer o que sozinho eu não consigo. Porque a gente esquece isso. A gente esquece que quando eu entro num processo de mudança, não está só eu no jogo. Está toda a força do alto, de inspiração, de amparo, me secundando, me ajudando a fazer o que sozinho realmente eu não faria. Mas com Jesus, com o amparo do alto, aí eu consigo. E um dia você falou, Arthur, que parece às vezes que a gente não percebe que Jesus é um amigo próximo. Jesus está com a gente sempre. Porque quando a gente fala de Jesus, por ele ter toda essa evolução, ser esse espírito crístico, parece que é algo que a gente nunca vai atingir. O que você falou, nossa, eu sou tão pequeno. Jesus, são 7 bilhões de pessoas no mundo, 8, não sei como é que está hoje o censo. Então, assim, Jesus não vai prestar atenção aqui no meu problema. Não é, Fábio? A gente fala, imagina, tem gente passando fome na África, ele vai se preocupar aqui comigo, com essa questão aqui específica. E Jesus é amigo, né? E um dia você falou, isso me tocou tanto, porque Jesus pode estar com a gente sempre. Como que é isso? Ele está, né? Como ele mesmo diz, eu sou o bom pastor e conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome. Quando a gente entende da perspectiva espiritual o Cristo, quando a gente entende que um espírito desse porte, o seu pensamento, a sua irradiação, envolve o planeta inteiro, nós conseguimos entender melhor como é que ele consegue acessar as necessidades de cada coração e fazer esse presente pela inspiração, pela sua irradiação, junto a cada tutelado seu. Como naquela passagem simbólica de Jesus em Emaús, que ele aparece ali como um amigo oculto ao lado daqueles dois, assim é Jesus conosco. Ele se manifesta através das circunstâncias,
Ele conversa conosco através das circunstâncias, através das pessoas e através das ideias, das inspirações que nos surgem. Então, Ele, irradiando o seu Espírito, envolvendo toda a terra, se faz presente junto de todos os tutelados seus. Ele já está presente. Cabe a cada um de nós se conectar com essa presença, né? Porque Ele está conosco. Agora, se a gente fechar os nossos corações, Ele não tem acesso, né? Porque a porta é a gente que define se abre ou se fecha, né? É aquela grande pergunta. Que Ele está conosco não padece de dúvida. A grande pergunta da vida é se nós já queremos estar com Ele. Olha, e a gente finaliza com essa super grande pergunta do Arthur, sempre lembrando que Jesus está conosco, sempre, que a gente esteja com Ele, com muita vontade, com muita força, pedindo coragem para suportar todas as vicissitudes das nossas vidas, não é isso? Exato. Isso mesmo. Meus queridos, muitíssimo obrigada por estarem aqui mais uma vez, por mais um programa. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. A todos nós, né? Todos nós, que assim seja um Feliz Natal com Jesus para todos e que seja o ano inteiro, né? E que 2020 seja um novo ano, Exato, Arthur, um novo de ano. fato, De fato. vivenciado. A presença do Mestre Jesus esteja conosco, né? Nesse novo ano, um novo processo. Mais um ciclo. Isso mesmo. O Esferas da Vida fica por aqui. Estamos todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um super beijo e uma super noite para vocês. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.